Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 11. Vamos ler apenas um versículo. Versículo 3. Evangelho de segundo São João, capítulo 11, versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, lemos a Tua palavra e pedimos-te, ó Senhor, que abençoes a meditação do texto e prepare, Senhor, os corações para ouvir a Tua palavra. A nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Esse texto está inserido no milagre de Jesus quando ressuscitou a Lázaro. E nós vemos que é um recado breve, um recado simples: está enfermo aquele a quem amas. Eram 3 irmãos, Marta, Lázaro e Maria, e nós percebemos pelos relatos que elas tinham personalidades bastante diferentes. Entretanto, elas estavam em acordo nesse ponto, que era necessário contar a Jesus que o irmão Lázaro estava enfermo. Na verdade, o propósito de Deus da enfermidade não é que Ele está desgostoso conosco ou com alguém que esteja passando por um período de enfermidades. Aqui diz o texto: está enfermo aquele a quem amas. Deus não estava desgostoso com Lázaro, ele era amado de Deus e, apesar disso, estava bastante enfermo. Interessante que nesse recado nós encontramos o fato de que elas não mandam dizer a Jesus: está enfermo o teu servo, ou está enfermo aquela pessoa que te ama, mas pelo contrário, está enfermo aquele que é amado, aquele a quem amas. Isso também nós aprendemos, às vezes, até da palavra de Deus e também de alguns hinos. Nós temos um hino muito popular, um cântico muito popular de segura na mão de Deus e vai. Mas eu prefiro a letra de um outro hino nosso, que diz: com tua mão segura bem a minha. Não que nós seguremos a mão de Deus, mas Ele segura fortemente as nossas mãos. E não é o fato também que nós amamos a Deus, nosso amor é sempre tíbio, mas é o fato de que Ele nos ama. Está enfermo aquele a quem amas. O nosso assunto dessa noite é sobre a enfermidade e algumas considerações sobre a enfermidade. É alguma coisa que eu conheço um tanto teoricamente, porque trabalhei durante 4 anos como capelão no hospital evangélico, professor numa escola de enfermagem, e tenho aprendido mais recentemente quando passei por um período de enfermidade. E também por constatar que não há uma família, às vezes, que não tenha um enfermo, não há uma igreja que não tenha um enfermo, e é importante que nós possamos tecer as considerações, que não é o fato de que você está enfermo, que você não é amado de Deus, está enfermo aquele a quem amas. O número de enfermidades é crescente, até algumas que nós julgávamos erradicadas estão retornando. Outras enfermidades novas e aquelas antigas, que temos conhecimento. E atinge a todas as camadas sociais, e em todos os lugares. Nós temos epidemias, pandemias, nós temos os médicos sem fronteiras que se deslocam para lugares mais carentes, necessitados.
E a enfermidade, se alguém souber realmente, quiser saber o que é uma enfermidade, se alguém não tem um caso na família, ou não conhece tão de perto, principalmente os mais jovens, então eu recomendo que cuide de um enfermo por algum tempo. E vai ver realmente como é algo doloroso quando há uma enfermidade na família. E era uma família que Jesus amava e tinha estado várias vezes nessa casa. E quando um deles ficou enfermo, no caso Lázaro, foi dito, ele está enfermo. A verdade é que a enfermidade, não importa às vezes a questão do tratamento médico, dos médicos, um dia a enfermidade vai tomar conta das nossas vidas. E é preciso encarar essa realidade. Nós temos um texto que eu aqui transcrevi, que diz assim, estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer. Ele havia feito milagres. Ele era uma pessoa realmente usada por Deus para realizar muitos fatos aí excepcionais, coisas extraordinárias. No entanto, diz o texto que ele ficou enfermo da enfermidade que havia de morrer. Será que Deus criou, a criação de Deus encontra uma anomalia, alguma dificuldade? Né? E a posição que nós assumimos é a posição da Bíblia, que diz que entrou o pecado no mundo e pelo pecado é a morte. Quaisquer outras posições são insustentáveis. O fato é que Deus criou realmente todas as coisas perfeitas, mas Ele, embora não seja o autor do pecado, Ele permitiu, né, que houvesse o pecado, e pelo pecado entrou o que? A dor, o sofrimento, e entretanto a Bíblia não fala somente da dor, do sofrimento, dessas situações angustiosas, mas fala também da cura. Nós proclamamos também a solução para o sofrimento humano e a cura das nossas doenças. Diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mais adiante diz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, nós estávamos entregando a Ele tudo que não serve. E Ele estava entregando a nós a justiça, e Ele levou verdadeiramente sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós cremos isso no sentido escatológico, não só que Jesus andou aqui por esse mundo curando, nós cremos também que Deus pode curar, mas não cura a todos, mas que um dia nós seremos livres de todas essas imperfeições, porque Jesus, na sua obra expiatória, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Diria que, para espanto de muitos, que a enfermidade ela é de grande valor na vida da humanidade. Isso, alguém fala, é paradoxal, mas é real. E eu não creio realmente que seja um ponto fraco da criação de Deus. Há um rabino chamado Harold Kirchner, que escreveu vários livros, entre eles, eu li um que é bastante conhecido, um best-seller, que diz, quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. E o texto ele extrai da sua própria experiência. Ele tinha um filho com progéria, uma criança, um menino que com os 12 anos já seria um idoso. Cada dia ele estaria sendo decadente. E ele faz vários questionamentos. Ele escreveu esse livro baseado mais no contexto de Jó. Escreveu um outro livro também, quando diz assim, quando tudo não é o bastante, baseado em Eclesiastes. Mas esse livro que ele retrata a sua experiência dolorosa, ele diz, Deus não é amor, ou ele não é poderoso. Se Ele é amor, porque Ele permite tantas coisas. E se Ele não resolve o problema em si, então Ele não tem poder. E esses são questionamentos filosóficos
que sempre estão aí, que vêm à baila, mas é um livro interessante de se ler. Há uma dificuldade nessa conciliação, mas eu queria tomar alguns exemplos práticos para ver realmente alguns benefícios. Esses dias eu fui tomar vacina, como muitos já foram, eu creio que é aconselhável, né? E nós estávamos ali na fila, e eu percebi que um pai estava com o seu filhinho, e o filhinho chorava muito. Eu até pensei, se fosse comigo, talvez eu nem levasse a criança para tomar vacina. Porque da onde a criança estava no colo do pai, ele podia ver, né, aquela agulha, né, que não era tão pequena, né, que até alguns adultos ainda têm medo. E a criança chorava, não obstante aquelas explicações, não vai doer, que é uma grande mentira, porque pode doer mesmo. Mas por que será que aquele pai levou a criança para tomar a vacina? Com certeza, porque acreditava e acreditou que seria algo benéfico, não obstante a picada, as lágrimas. Também é de se notar o dia, e aí muitos vão se lembrar, o dia que nós levamos nossos filhos, primeiro dia de aula, né? Hoje não sei se há técnicas diferentes, né? Mas quando nós levávamos os filhos para o primeiro dia de aula, era terrível, né? A criança chorava, esperneava, e para deixar a criança com estranhos, né? Principalmente a criança que já ainda não tinha sido socializada, vamos dizer assim, mas nós deixávamos a criança ali, na certeza de que ela ia receber o que? Uma educação, um estudo, isso ia ser algo muito proveitoso, necessário, imprescindível para a vida da criança. Jesus também falou que se a semente cair no solo e não morrer, então ela não vai germinar. As cirurgias, eu como trabalhei em hospital, vi casos assim, cirurgias muito delicadas. E por que as pessoas submetem a cirurgia? Porque também acreditam que vão recobrar a saúde. É um tratamento agressivo, com certeza, mas necessário. E também nós diríamos que a enfermidade, embora ela venha a trazer grandes problemas para a nossa vida física, mental, emocional, ela pode trazer também benefícios, principalmente na vida do crente, porque nós cremos verdadeiramente que a palavra de Deus é a verdade e cremos também que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, inclusive enfermidade. Então a enfermidade, ela está dentro dos decretos permissivos de Deus. Eu não gosto quando as pessoas, eu já falei isso, e alguém até estranhou, a pessoa vai no velório, vai visitar um doente, e fica falando, não, é Deus que quis, E às vezes a pessoa não tem o conhecimento, e também não tem aquele conhecimento teológico, de saber que Deus, não é que Ele tenha prazer, mas que Ele permite, E se não houvesse pecado no mundo, porque Deus fez o homem para ter vida e vida em abundância. E se não houvesse pecado no mundo, nós nem precisaríamos estar falando o que nós estamos falando no dia de hoje. É aquele paradoxo que o apóstolo Paulo diz quando ele fala assim, que foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. O que é um espinho? O espinho é uma coisa lancinante, que nos fere. E Paulo falou, foi Satanás que é o mensageiro desse fato aí. Mas ele fala, mas Deus permitiu isso para que eu não me ensoberbecesse. Paulo era por demais sincero e sabia que se não fosse esse espinho, que muitos julgam ter sido uma enfermidade, outros talvez um outro tipo de problema, felizmente não nos foi dado saber, porque cada um de nós carrega um espinho. Cada família tem alguma coisa que fere, que machuca, e geralmente as pessoas não comentam. Mas eu diria que essa contribuição da enfermidade, meus irmãos, ela ajuda a pensar na morte. Porque a maior parte das pessoas vive como se não fosse morrer. Nós vimos políticos nesses dias, os que fazem negócios, os que estão correndo atrás de prazeres, e quando há iminência da morte, se dissipam as ilusões. Nós conhecemos a história contada por Jesus, a parábola
do homem cujo campo produziu em abundância. E ao invés de ele ficar contente e estar em paz, ele ficou mais apreensivo, porque não tem limite. Ele falou, o que eu vou fazer agora? Eu vou derribar esses meus celeiros, eu vou reconstruí-los ainda maiores, e um dia eu vou dizer à minha alma, né? Não, ia demorar esse dia, hein? Come, bebe e farta-te. Então foi dito aí, louco, insensato, essa noite vão pedir a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Foi assim também com o rei Ezequias, quando o profeta chegou a ele e disse, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele não estava preparado, como talvez muitos de nós não estamos preparados para algumas coisas que nós gostaríamos de deixá-las em ordem. Não digo na vida espiritual. Porque hoje mesmo, falando com um irmão enfermo, ele falou, olha pastor, eu estou preparado para a hora que Deus me chamar. Né? E eu fico triste num ponto, mas fico contente de saber que Deus tem agido entre nós. E que as pessoas têm pensado na realidade da morte, e que a doença é, na verdade, uma maneira de nós refletirmos. A enfermidade, então, ela leva também a pessoa a pensar mais no reino de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque quando você está com saúde, ou quando nós estamos com saúde, o reino de Deus não é a prioridade da nossa vida, mas de maneira nenhuma. Hein? Então amanhece um dia, claro, um domingo, e eu falo, o que eu vou fazer nesse dia? Hein? E às vezes nem se lembra de Deus, de ir à casa de Deus, que é um dia separado, né? o dia do Senhor, é porque a situação vai bem, mas quando chegar uma situação grave, uma doença severa, eu não tenho dúvida nenhuma, pela experiência que tenho tido nesses 40 anos de ministério, que as pessoas vão realmente mudar. Não vai ser aquilo que o pastor vai falar domingo após domingo, olha, use o dia do Senhor como um degrau na sua santificação. Porque mesmo os pagãos, quando chega uma situação de tormenta, de dificuldade, eles tomam consciência desse fato. Nós encontramos um texto da palavra de Deus bastante conhecido, diz assim, então os marinheiros, cheios de medo, e olha que marinheiro está acostumado, né, ao mar bravio, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. Chegou a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Até então, Jonas desconhecia o perigo, né? Como muitos que estão com saúde, que não têm dificuldade, não se dão conta da iminência da morte, da doença. E quando disseram, já estavam jogando a carga ao mar, o que está acontecendo? Você está dormindo, você está agarrado aí ao sono, né? E eles que eram pagãos estavam clamando aos seus deuses. Foi você, né, um desconhecido, por que você também não clama a Deus? Meus irmãos, a enfermidade tem esse condão de levar o homem a pensar mais seriamente nas prioridades do reino de Deus, e até encontrei muitos crentes que depois que já não podiam mais, se eu tivesse saúde, né? Mas teve, e não foi uma pessoa útil ao reino de Deus, que deu prioridade ao reino de Deus. Serve também para amolecer o coração, porque o nosso coração é um coração duro, um coração perverso e enganoso. E quando chega a enfermidade, se compreende muitas coisas. Eu tenho tantas experiências que não gosto de estar contando, mas me lembro. De uma pessoa, eu era capelão do hospital, de uma pessoa que tinha um caminhão muito bonito, muito bom. Ele morava lá no Rio Grande do Sul, estava viajando e a pessoa da família ficou doente, ele parou lá com aquele caminhão e falou, eu entrego esse caminhão, entrego tudo que eu tenho, né, para
recuperação da saúde desse familiar. Então, quando a pessoa está doente, se é um homem de negócio, ele vê que os negócios não têm tanta importância assim. Se é uma mulher que gosta muito de vestido, de festa, de novelas, ela vai falar, bom, isso daí é um conforto muito fraco, isso não serve. Quando nós somos doentes, às vezes não queremos nem ver televisão. Tá? Isso que tem tomado a vida das pessoas, tem impedido a consagração, o avanço da vida da igreja. Então, a enfermidade serve para amolecer. Aquilo que, às vezes, a palavra de um pastor, de um missionário, não causa efeito, a enfermidade, infelizmente, por esse meio, pode causar. Mas não em todos os casos. Já conheci muitas pessoas que, quando estavam enfermos, diziam, se eu sarar, minha vida vai modificar. Porque eu estou com uma doença, eu estou com um problema, e passado o problema, volta tudo a estaca zero. Porque se o Espírito Santo não agir, pode vir a doença que for, pode vir o problema que for, é fogo de palha. É fogo de palha. E pode vir a bênção que for também. Se a pessoa não for uma ação do Espírito Santo, a pessoa não vai crescer espiritualmente. E vou dizer, meus irmãos, que a doença humilha as pessoas. E bendita humilhação no caso de alguns. Porque o fariseu, ele chegou a orar dizendo assim, Senhor, te dou graça porque eu não sou como os demais homens. E esse é um perigo que acontece principalmente nos crentes novos. Eu não sou como os demais homens, nem como este publicano que estava ali na frente dele. Que coisa terrível. Nós temos que cuidar da nossa vida e orar pelo nosso semelhante. Também, nós encontramos pessoas que às vezes olham o seu semelhante por cima, até o dia que não tem uma enfermidade, não é? E são pessoas que expressam claramente que se sentem superiores aos demais. No livro de Jó, que é um livro que fala sobre o sofrimento, nós encontramos uma palavra assim, né? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Nós habitamos em casa de barro. Meus irmãos, a humildade genuína, natural, e o mundo precisa de pessoas assim. Nesse mundo que as pessoas costumam falar, porque papai, porque mamãe, porque o parente, nós deparamos com um fato esses dias, que é bem conhecido, que numa formatura, até uma moça que está, ela na hora da formatura, no meio do glamour, do brilho, ela levantou uma enxada. Porque foi com uma enxada que o pai a sustentou, em duas faculdades, de assistente social, e depois agora fazendo jornalismo. Essa enxada está virando um símbolo, porque, na verdade, nós temos que viver uma vida natural. Nós não somos melhores que ninguém, se não for a graça de Deus, a bênção de Deus. Eu não vejo por que as pessoas vão conversar, só fala da sua família, só fala dos seus negócios, só fala daquilo que o vai colocar. E é um erro. Eu estou falando sobre enfermidade, eu tive vontade, meus irmãos, chegar aqui e falar, meus irmãos, eu queria contar um pouco do que eu passei, mas depois eu pensei bem, pensei comigo o seguinte, a enfermidade, às vezes é uma maneira de a gente atrair atenção para nós mesmos, de chamar a atenção dos outros. Porque nós estamos vendo o que cada um está passando, as lutas de cada um. Nós não precisamos exagerar, nós precisamos orar uns pelos outros. E a enfermidade tem realmente esse condão de humilhar-nos, principalmente debaixo da mão de Deus, e de respeitar o nosso semelhante, de não criarmos grupos dentro da igreja, de sermos realmente, a igreja era o único lugar onde sentava o servo, o livre, o erudito e a pessoa humilde. Tiago é muito claro a respeito disso, mas é uma doença, e essa é uma doença do coração, que a doença física, a doença emocional, muitas vezes serve como um meio para corrigir. Eu diria que a enfermidade, ela avalia a nossa religiosidade e a nossa fé. Porque os temporais, eles servem para mostrar os defeitos
das construções. O homem que construiu sua casa sobre a areia e o que construiu sobre a rocha. Não é? Então, nós não vamos murmurar por aquilo que estamos experimentando, porque às vezes a enfermidade faz mais pela nossa vida que propriamente os anos de saúde e os anos de bonança. Eu diria que não é uma maldição, é alguma coisa que Deus transforma e coopera, assim como a criança que levou aquela picada, mas está imune, assim como aquele que fez a cirurgia, mas recobrou a sua saúde, e assim várias coisas. Então nós temos deveres, isso sim temos, deveres quando chega a enfermidade. Há um escritor, creio que metodista, missionário, chamado Stanley Jones. Dentre as coisas que escreveu, ele escreveu um livreto muito interessante, o reverendo Naor tem uma cópia, e nós já distribuímos para algumas pessoas. Diz: quando a tristeza chegar. Quando a tristeza chegar. Mas eu diria que é quando a enfermidade chegar também. Como que nós vamos nos portar? Como que nós vamos nos conduzir? Você corre o risco de alguém querer orar por você e achar que você tem demônio até. Né? Não é. O nosso organismo desgasta, nós temos lutas. Existem enfermidades, sim, que são frutos do pecado, do egoísmo. Existem coisas que estão ligadas. Lá em Coríntios, Paulo disse: é por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes e alguns até que já morreram. Eles não tinham vida espiritual. Mas a enfermidade, ela abrange a todos. Assim como Deus manda a chuva e o sol, tanto para justos quanto para injustos, nós somos acometidos aí de pegar um vírus e ter uma dificuldade. Mas como que nós vamos estar diante da enfermidade? Primeiro, nós temos que estar preparados para encontrar com Deus. Houve um membro dessa igreja, e não é segredo porque nós temos sempre que falar a verdade, e ele disse para mim: pastor, será que eu vou sair desse estado que eu estou? E eu pensei bem para responder a ele. Eu falei: olha, eu vou dizer duas coisas, de um lado e outro. Nós temos um outro irmão que você conhece, que teve muito enfermo, que quando eu fui visitá-lo, eu achei que era questão no máximo de uma semana. Ele está bem. Então você confia em Deus, Ele pode curá-lo. Mas vou fazer uma pergunta a você. Você já esteve enfermo da forma que você está nesse momento? Ele falou: não, jamais. Ele falou: eu não me sinto bem, eu estou muito enfermo. Eu falei: então você pense na possibilidade de partir. E fiquei em paz com esse conselho, porque eu soube da morte desse irmão. Né? Ele fez uma oração de gratidão e entregou sua alma a Cristo e veio a falecer. Mas quando que nós vamos estar preparados para a morte? Nunca vamos estar preparados se não formos lavados no sangue de Cristo, se não formos perdoados por Cristo, não seremos e não estaremos jamais preparados para a morte. Então, nós precisamos desses deveres, né? Aprender a estar em comunhão constante com Deus, a mostrar frutos da justificação e da santificação. Não se pode contentar com uma vida medíocre. Essa vida medíocre serve enquanto você não estiver doente, porque você não está preocupado. Mas no momento em que você vê realmente a iminência de uma partida, você vai ver, ou quando chegar aquele período de enfermidade, é o cansaço, dias, noites, né? A família ali ao redor, e você já tomou tanto remédio e fala: bom, esse remédio já não vai funcionar mais. Não funciona mais, né? Esse tratamento não vai funcionar. Ah, precisa fazer uma cirurgia, mas se fizer uma cirurgia não vai aguentar, né? Isso são coisas tão comuns que eu ouvi, e os irmãos têm ouvido em hospital. A pessoa tomou aquele remédio que achava que eu esperava, falei: não está funcionando mais, né? Esse tratamento não dá mais. Ah, vai fazer uma cirurgia, não dá certo a cirurgia. Então a pessoa vai ver que é preciso realmente estar preparado. E outra coisa, ter compaixão dos demais que estão doentes. Nós temos que ter compaixão.
A parábola do samaritano, do bom samaritano, é uma das parábolas que fere a nossa consciência, sempre. Da compaixão demonstrada por alguém de quem não se esperava. E também pensarmos sobre Jesus que andou por esse mundo, mostrando compaixão, curando os enfermos, abençoando os enfermos. Eu gostaria de não me delongar, mas terminar aqui com alguma questão de ordem prática, uma pergunta ou sugestão. A primeira, o que você vai fazer quando a enfermidade chegar? Porque muitos de nós já partiram, e nós partiremos também. Mais cedo ou mais tarde a morte virá. Não é um assunto para deixar para mais tarde, Então esse corpo que nós vestimos, que nós cuidamos, que nós alimentamos, esse corpo deverá realmente virar pó. E nós temos que fazer essa pergunta, Quando a enfermidade chegar, estarei eu preparado para o encontro com Cristo, meu Senhor? Mas há um conselho também que dou agora a alguns que não fizeram a profissão de fé e que não se batizaram. E arrepende dos seus pecados, faça pública a profissão de fé. Não fique achando erro nos seus irmãos e erro na igreja. Pense em você. Não arrume desculpas. Não se conforme com um cristianismo vago. Jesus Cristo é o nosso conforto, a nossa segurança. Se você não foi batizado, se batize. O batismo não torna uma pessoa cristã. É porque a pessoa é cristã que ela se obedece o batismo. E glorifique a Deus. Paulo queria glorificar a Deus tanto na sua vida quanto na morte. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E às vezes a pessoa vai glorificar mais a Deus no tempo de doença que no tempo da saúde, Porque Deus cuida tanto das pessoas sadias quanto dos enfermos. Com a diferença de que os sadios, eles não querem ser crentes fervorosos. Eles acham até que estão exagerando. Tem pessoa que acha demais a participação, a consagração, o testemunho, a pregação. Eles acham que estão fazendo muito. E o cristão, na verdade, às vezes glorifica a Deus muito mais na sua enfermidade que na sua saúde e quando está bem. Então a exortação é essa, que muitos crentes na hora da morte não têm grande consolo. Já vi alguns morrerem apavorados, preocupados com coisas que não deveriam se preocupar, porque não vai ter sentido nenhum. A casa, o carro e uma porção de outras coisas, não tem sentido. E dizer, meus irmãos, o seguinte, que a experiência que eu tenho, eu não acredito muito em arrependimento na hora da morte, não quero julgar, mas assim, por uma questão até de amostragem, vi tantas pessoas partirem, tantas doenças, não acredito muito em arrependimento de última hora, é muito difícil. O ladrão da cruz foi, um foi, o outro não, e geralmente pessoas, às vezes, que estão em situações quase terminais, quando recuperam, se tornam às vezes mais ímpios que antes, e se eram crentes mais frios que antes. Por isso, nós temos que pedir o que é a ação do Espírito Santo na nossa vida, e saber que mesmo essas coisas que nós julgamos ruins, como o autor diz, porque acontecem coisas ruins a pessoas boas, elas deverão, na verdade, contribuir para o bem daqueles que amam a Deus de modo excepcional. E às vezes para trazer alguma pessoa, um ou outro, que viveu uma vida cristã muito superficial. E só quando nós passamos por isso, eu estou dizendo isso porque lidei muito com a experiência da enfermidade, assim como outros irmãos que trabalharam nessa área, da morte, mas uma coisa é nós lidarmos, e eu sempre fui muito compadecido, isso sempre, mas outra coisa é nós experimentarmos. Quando vão cessando as nossas ocupações, meu irmão era um advogado, ele veio para cá, trouxe alguns processos, queria dar continuidade, eu já sabia que não dava mais, então eu punha o computador, ele começava e a cabeça caía, já não tinha mais condição nenhuma,
E é interessante quando o crente ele é firme em Deus. Creio que tem um tempinho ainda para contar, a gente vai ficando mais velho, tem muita história para contar, né? Quando eu era mais novo, eu não tinha tanto, né? Mas eu tive um dos presbíteros que me deixou saudades. Numa igreja que nós organizamos lá no Mato Grosso, seu João Simplício, um homem muito rico, já falei aqui de passagem sobre ele. Ele é plantador de soja e de trigo, né? Teve vários filhos, todos hemofílicos, morreram todos, né? Um deles morreu na escola, feriu o céu da boca com a ponta do lápis, sangrou e não teve jeito. O último filho eu conheci, e eu almoçava com eles quase todos os domingos, né? Ele fazia questão que a gente almoçasse com ele depois da escola dominical. Eles deram uma casa pastoral para a igreja, falou, pastor, está aqui a chave, estou entregando uma casa pastoral para a igreja, né? Ele era um crente que ele não se impressionava com grandes pregadores, não. Vinha pregadores renomados ali na região, e eu falava para ele, o senhor não quer ir lá assistir, participar? Não, eu gosto da minha igreja, eu quero ficar na minha igreja, né? Crente. E o dia que morreu o último filho dele, que ele comprou uma loja para o filho não precisar trabalhar na fazenda, mas o filho gostava da fazenda, a corrente do trator escapou e bateu no rosto dele, acabou ferindo também. Esse moço morreu e eu falei, nossa, que situação, né? A gente como pastor tem muitas situações. Então, eu não tinha coragem de chegar, né, no lugar. E quando cheguei, para minha surpresa, ele estava ali firme. E eu falei, seu João, não sabia nem o que falar, né? Eu também era um pastor mais novo, né? Eu tinha esperança que ele sarasse, né? Olha o que eu fui dizer, né? E ele falou assim, o pastor, ele sarou, né? Ele sarou. E orou, né? E esteve em paz. Esse era um crente fiel. Estava lá todos os trabalhos da igreja. Vinham os pregadores, essas coisas que as pessoas ficam correndo atrás, porque hoje a igreja que oferece mais tem mais chance. Eu não sei, essa igreja sempre tem uma boa participação, porque Deus tem abençoado essa igreja em todas as áreas, de músico, que nós não precisamos estar saindo para ver coisas, porque Deus é um fato, né? Mas a nossa igreja não tinha essas coisas todas, era muito precária. Mas ele amava a sua igreja como era, porque nós temos que aprender que a igreja somos nós, seja uma capela, seja uma catedral, é o povo de Deus, e o que vai realmente fazer diferença é a nossa vida espiritual, é a nossa vida com Deus. Então, as irmãs falaram, olha, está enfermo aquele quem ama. Então, se a pessoa está enferma, não pense que ele não é amado por Cristo. Nós devemos buscar a cura, devemos orar pelos enfermos. Deus realiza milagres, mas a enfermidade, além de não ser uma maldição na nossa vida, assim, em forma direta, ela está ligada ao contexto da queda, ela pode se tornar uma bênção. Ela pode ser uma maneira de Deus quebrar muitas coisas na nossa vida. E de nós servirmos de uma forma que jamais o serviríamos. Então, que seja assim um desafio. E esse recado que foi dado, está enfermo aquele a quem amas. Que Deus abençoe.